Olá, queridos! Nosso quarto encontro, vamos para o 5º capítulo. O livro está demais, está realmente explodindo nossa cabeça, trazendo essa noção do mercado da Bolsa de Valores, mas ele é acima daquilo que a gente já conhece. Está incrível mesmo a leitura. Hoje explodiu minha cabeça com a questão do conservadorismo, né? O que é ser conservador. Tinha uma visão diferente desse lugar e foi incrível ter visto esse conceito que você pode ser conservador e flexível ao mesmo tempo. Foi muito legal. Muito bem, queridos, vamos lá dividir aqui a tela com vocês. Capítulo 5. O investidor defensivo. Uau. E as ações ordinárias. Os méritos do investimento em ações ordinárias. Na primeira edição, 1949, deste livro, achamos necessário inserir nessa altura uma longa exposição dos fatores favoráveis à inclusão de um componente substancial de ações ordinárias em todas as carteiras de investimento. As ações ordinárias eram, em geral, vistas como altamente especulativas e, portanto, inseguras. Elas haviam caído bastante e constantemente, se comparado com os níveis altos alcançados em 1940. Mas, em vez de atrair investidores por causa dos preços mais razoáveis, a confiança nelas foi minada por essa queda. Comentamos sobre a situação inversa que se desenvolveu nos 20 anos seguintes, durante os quais a grande alta dos preços das ações fez com que elas parecessem investimentos seguros e rentáveis, mesmo em níveis recordes, que poderiam incorporar um grau de risco considerável. O argumento a favor das ações ordinárias que apresentamos em 1949 se baseava em 2 pontos principais. O primeiro era que elas ofereciam um grau considerável de proteção contra a erosão dos dólares do investidor causada pela inflação, enquanto que as obrigações não ofereciam proteção alguma. A segunda vantagem das ações ordinárias residia no rendimento médio mais alto para os investidores ao longo dos anos. Isso era produzido tanto pela taxa média de dividendos, que excede ao rendimento das obrigações boas, quanto pela tendência subjacente de aumento no valor de mercado ao longo dos anos, e como consequência do reinvestimento de lucros não distribuídos. Embora essas duas vantagens tenham sido de grande importância e tenham no passado conferido às ações ordinárias um desempenho de longo prazo muito melhor do que as obrigações, alertamos consistentemente que esses benefícios poderiam ser perdidos pelo comprador de ações se ele pagasse um preço alto demais por suas ações. Esse foi claramente o caso em 1929, levando 25 anos para o mercado retornar ao patamar anterior à queda abismal de 1929 menos 1932. Desde 1957, as ações ordinárias, por causa de seus preços elevados, perderam sua vantagem tradicional em termos da superioridade da taxa de dividendos em comparação com as taxas de juros das obrigações. Ainda resta ver se, no futuro, os fatores inflação e crescimento econômico compensaram essa condição significativamente adversa. Deve ser evidente para o leitor que não temos qualquer entusiasmo pelas ações ordinárias em geral no nível de 900 pontos do dia registrado em final de 1971. Por razões já aventadas, acreditamos que o investidor defensivo não pode se dar ao luxo de ficar sem uma proporção apreciável de ações ordinárias em sua carteira, ainda que ele considere as o menor entre 2 males, o maior deles sendo os riscos de concentrar tudo em títulos. As regras para o componente de ações ordinárias. A escolha das ações ordinárias para a carteira do investidor defensivo deve ser um assunto relativamente simples. Aqui, sugerimos 4 regras a serem seguidas. 1. Deve haver uma diversificação adequada, porém não excessiva. Isso significa um mínimo de 10 ações diferentes e um máximo de aproximadamente 30. 2. Cada companhia escolhida deve ser grande, conceituada e conservadoramente financiada. Indefinidos como esses adjetivos possam ser, seu sentido geral é claro. Observações a respeito desse ponto serão acrescentadas no final do capítulo. 3. Cada companhia deve ter um histórico longo e ininterrupto de pagamentos de dividendos. Todas as ações do índice industrial Dow Jones atendiam a essa exigência de dividendos em 1971. Para sermos específicos sobre esse ponto, sugerimos a exigência de pagamentos ininterruptos de dividendos começando, pelo menos, em 1950. 4. O investidor deve impor algum limite no preço que pagará por uma ação em relação a seus lucros médios nos, digamos, últimos 7 anos. Sugerimos que esse limite seja estabelecido em 25 vezes tais lucros médios e não mais que 20 vezes os dos últimos 12 meses. No entanto, tal restrição eliminaria da carteira quase todas as companhias mais fortes e populares. Em particular, baniria virtualmente toda a categoria de growth stocks, as quais têm sido, há alguns anos, as favoritas tanto de especuladores quanto de investidores institucionais. Precisamos explicar por que estamos propondo uma exclusão tão drástica. Growth stocks e o investidor defensivo. O termo growth stock é aplicado àquelas empresas que aumentaram seus lucros por ação no passado a uma taxa bem acima daquela das ações ordinárias em geral e das quais se espera um aumento similar no futuro. Alguns especialistas diriam que a expectativa seria de que uma verdadeira ação de crescimento rápido pelo menos dobrasse os lucros por ação em 10 anos, isto é, os aumentasse a uma taxa anual composta superior a 7,1%.
Obviamente, as ações desse tipo são atraentes para compra e manutenção em carteira, contanto que o preço pago por elas não seja excessivo. O problema reside justamente no fato de os preços serem muito altos, uma vez que as ações de crescimento rápido há muito são vendidas a preços elevados em relação aos lucros atuais e a múltiplos muito maiores de seus lucros médios do passado. Essa tendência introduziu um elemento especulativo de peso considerável no quadro das growth stocks e torna difíceis as operações bem-sucedidas nesse campo. A mais importante growth stock há muito tem sido a International Business Machines, que trouxe recompensas fenomenais àqueles que a compraram há muitos anos e mantiveram suas posições tenazmente. No entanto, já destacamos que esta melhor das ações ordinárias efetivamente perdeu 50% de seu preço de mercado em um declínio de 6 meses durante 1961, 62 e aproximadamente a mesma percentagem em 1969, 1970. Outras growth stocks se mostrarão ainda mais vulneráveis aos movimentos adversos. Em alguns casos, não apenas o preço caiu, mas os lucros também, causando, portanto, uma dupla frustração para aqueles que as possuíam. Um segundo exemplo esclarecedor para nossos propósitos é a Texas Instruments, que em 6 anos aumentou de 5 para 256, sem pagar qualquer dividendo, enquanto seus lucros aumentaram de 40 centavos para $3,91 por ação. Observe que o preço avançou 5 vezes mais rapidamente que os lucros. Essa é uma característica das ações ordinárias populares. Porém, 2 anos mais tarde, os lucros haviam caído em aproximadamente 50% e o preço em 80% para 49%. O leitor entenderá, por meio destes exemplos, porque consideramos as growth stocks, em seu conjunto, como sendo demasiadamente incertas e arriscadas para o investidor defensivo. Claro, maravilhas podem ser realizadas com escolhas individuais corretas, compradas em níveis certos e mais tarde vendidas após um grande aumento e antes de um provável declínio. Porém, é mais fácil para o investidor médio encontrar dinheiro brotando em uma árvore do que realizar esse tipo de feito. Em contraste, acreditamos que o grupo das grandes empresas, cujas ações são relativamente pouco populares e, portanto, podem ser compradas a múltiplos de lucro razoáveis, oferece uma área segura, porém pouco espetacular, para o público em geral. Ilustraremos essa ideia em nosso capítulo sobre a escolha da carteira. Mudanças de carteira. Atualmente, tornou-se uma prática padrão submeter listas de todos os títulos em carteira para uma avaliação periódica, com o objetivo de verificar se sua qualidade pode ser melhorada. Isso, é claro, é uma parte substancial do serviço fornecido a seus clientes pelos consultores de investimento. Quase todas as corretoras estão prontas para fazer as sugestões correspondentes, sem cobrança adicional, em retorno pelas comissões envolvidas. Algumas corretoras cobram pelos serviços de orientação de investimento. Teoricamente, nosso investidor defensivo deveria receber, pelo menos uma vez ao ano, o mesmo tipo de orientação com relação a mudanças em sua carteira, como aquela que buscou quando seus recursos foram inicialmente investidos. Já que ele terá pouco conhecimento próprio e especializado no qual se basear, é essencial que confie em firmas com a mais alta reputação. De outra forma, ele pode facilmente cair em mãos incompetentes ou inescrupulosas. De qualquer maneira, é importante que, em qualquer tal consulta, ele deixe claro para seu assessor que deseja seguir rigorosamente as 4 regras de escolha de ações ordinárias apresentadas anteriormente neste capítulo. Incidentalmente, se sua lista for competentemente selecionada desde o início, não deve haver necessidade de mudanças frequentes ou numerosas. Método do custo médio em dólares. A Bolsa de Valores de Nova York tem envidado esforços consideráveis para popularizar seu plano de compra mensal, de acordo com o qual um investidor investe o mesmo montante em dólares todo mês na compra de uma ou mais ações ordinárias. Essa é uma aplicação de um tipo especial de investimento automático, conhecido como custo médio em dólares. Durante a experiência predominantemente de alta desde 1949, os resultados de tal procedimento não poderiam deixar de ser altamente satisfatórios, sobretudo por evitar que o praticante concentrasse suas compras nos momentos errados. No estudo abrangente de Lucy Tomlinson sobre os planos de investimento automático 1, a autora apresenta um cálculo dos resultados do método do custo médio em dólares relativo ao grupo de ações, que compõe o índice industrial Dow Jones. Os testes realizados abrangeram 23 períodos decenais de compra, o primeiro com término em 1929 e o último em 1952. Todos os testes apresentaram lucro no final do período de compra ou nos 5 anos seguintes. O lucro médio indicado no final dos 23 períodos de compra foi de 21,5%, excluindo os dividendos recebidos. Nem precisamos dizer que, em alguns exemplos, houve uma depreciação temporária substancial no valor de mercado. A senhorita Tomlinson termina a discussão desse rico de investimento automático ultra simples com esta frase surpreendente: ninguém descobriu ainda qualquer outro método de investimento automático que possa ser usado com tanta confiança e com sucesso no longo prazo, a despeito do que possa acontecer aos preços dos papéis, como o custo médio em dólares. Pode-se argumentar que o método do custo médio em dólares, embora saudável em princípio, é um tanto irreal na prática, uma vez que poucas pessoas estão em condições de disponibilizar para investimento em ações ordinárias uma quantia igual de dinheiro a cada ano durante, digamos, 20 anos. Parece-me que essa aparente objeção perdeu muito de sua força nos últimos anos. As ações ordinárias estão se tornando amplamente aceitas como um componente necessário de um programa bem estruturado de poupança e investimento. Portanto, compras sistemáticas e uniformes de ações ordinárias podem apresentar as mesmas dificuldades psicológicas e financeiras que os pagamentos periódicos semelhantes para seguros de vida e para a compra de obrigações de poupança do governo americano, as quais devem agir como um complemento. A quantia mensal pode ser pequena, mas os resultados após 20 anos podem ser impressionantes e importantes para o poupador. A situação pessoal do investidor. No começo deste capítulo, nos referimos brevemente à posição do proprietário de uma carteira individual. Voltemos a esse assunto à luz de nossa discussão subsequente sobre a política de investimento em geral. Em que medida o tipo de papel escolhido pelo investidor deve variar de acordo com suas circunstâncias? Como exemplos concretos, que representam condições bastante diferentes, temos 1. Uma viúva que herdou os 200 mil, com os quais sustentará a si mesma e a seus filhos. 2. Um médico bem-sucedido, na metade de sua carreira, que possui uma poupança de $100,000, acrescida anualmente de $10,000. E 3. Um jovem que ganha $200 por semana e poupa $1,000 ao ano. Para a viúva, o problema de viver de renda é muito difícil. Por outro lado, a necessidade de adotar uma posição conservadora em seus investimentos é primordial. Uma divisão igualitária de seus recursos entre obrigações do governo americano,
ano e ações ordinárias com grau de investimento é um meio termo entre esses objetivos e corresponde à nossa orientação geral para o investidor defensivo. O componente de ações pode ser elevado a um nível tão alto quanto 75% se a investidora estiver psicologicamente preparada para essa decisão e se tiver uma certeza quase absoluta de não estar comprando a um nível alto demais. Esse definitivamente não é o caso no início de 1972. Não excluímos a possibilidade de que a viúva possa ser qualificada como um investidor empreendedor, hipótese em que seus objetivos e métodos serão bastante diferentes. Uma coisa que a viúva não deve fazer é se arriscar em oportunidades especulativas para obter uma renda extra. Queremos dizer com isso almejar lucros ou uma receita alta sem o equipamento necessário para assegurar a confiança plena no sucesso total. Seria muito melhor para ela retirar $2,000 por ano de seu principal para equilibrar o orçamento do que arriscar metade disso em aventuras precariamente embasadas, portanto, especulativas. O médico próspero não sofre as pressões e compulsões da viúva. No entanto, acreditamos que suas escolhas devam ser bastante semelhantes. Ele está disposto a canalizar esforços sérios na administração dos investimentos. Se ele não tiver tal impulso ou talento, é melhor que aceite o papel fácil do investidor defensivo. Então, a divisão de sua carteira não deve ser diferente daquela da viúva típica, havendo o mesmo escopo para escolha pessoal na fixação do tamanho do componente de ações. A poupança anual deve ser investida aproximadamente nas mesmas proporções que os recursos como um todo. É mais provável que o médico médio decida se tornar um investidor empreendedor do que uma viúva típica, e talvez seja mais provável que ele alcance sucesso nesse empreendimento. No entanto, ele tem um obstáculo importante: o fato de ter menos tempo disponível para aprender sobre seus investimentos e administrar seus recursos. Na verdade, os médicos têm sido notoriamente mal-sucedidos em suas negociações no mercado imobiliário. A razão para isso é que eles, em geral, confiam demais em sua inteligência e têm um forte desejo de obter um bom rendimento com seu dinheiro sem perceberem que fazer isso com êxito exige uma atenção considerável ao assunto e uma abordagem quase profissional aos valores dos papéis. Finalmente, o jovem que poupa $0 ao ano e espera melhorar sua situação gradualmente se depara com as mesmas escolhas, embora por diferentes razões. Parte de sua poupança deveria automaticamente ser destinada aos títulos de série E. O saldo é tão modesto que parece valer muito pouco a pena ele se submeter à dura disciplina educacional e temperamental para se qualificar como investidor ativo. Portanto, o recurso simples a nosso programa padrão para o investidor defensivo seria simultaneamente a política mais fácil e a mais lógica para ele. Não devemos ignorar a natureza humana nessa altura de nossa discussão. As finanças exercem um fascínio em muitos jovens brilhantes com recursos limitados. Eles gostariam de ser inteligentes empreendedores na aplicação de suas economias, muito embora a renda dos investimentos seja muito menos importante para eles do que seus salários. Essa atitude é muito saudável. É uma grande vantagem para o jovem capitalista começar sua educação e experiência financeira cedo. Se ele operar como um investidor agressivo, certamente cometerá alguns erros e terá alguns prejuízos. A juventude pode superar essas decepções e tirar proveito delas. Pedimos aos principiantes na compra de títulos para não desperdiçarem seus esforços e seu dinheiro tentando ganhar do mercado. Eles devem estudar os valores dos papéis e, inicialmente, testar suas avaliações de preços e valores com as menores somas possíveis. Assim sendo, voltamos à afirmação, feita no início, de que o tipo de papel a ser comprado e a taxa de retorno a ser buscada não dependem dos recursos financeiros do investidor, mas de sua bagagem financeira em termos de conhecimento, experiência e temperamento. Nota sobre o conceito de risco. É comum referir-se aos bons títulos como menos arriscados do que as ações preferenciais boas, e a estas últimas como menos arriscadas do que as ações ordinárias boas. Daí se desenvolveu um preconceito popular contra as ações ordinárias por elas não serem seguras, conforme ficou demonstrado na pesquisa realizada pelo Federal Reserve Board em 1948. Gostaríamos de destacar que as palavras arriscado e seguro são aplicadas às obrigações de duas formas distintas, resultando em uma confusão conceitual. Um título é claramente inseguro quando ele deixa de honrar seus pagamentos de juros ou principal. Da mesma forma, se uma ação preferencial ou mesmo uma ação ordinária é comprada com a expectativa de que uma dada taxa de dividendos continue, então uma redução ou suspensão do pagamento de dividendos significa que ela provou ser insegura. É também verdade que o investimento é arriscado quando existe uma possibilidade razoável de que o portador possa precisar vender em algum momento em que o preço for bem inferior ao custo. No entanto, o conceito de risco é, com frequência, ampliado de forma a ser aplicado a uma eventual queda no preço de um título, muito embora essa queda possa ser de natureza cíclica e passageira e ser improvável que o proprietário seja forçado a vender em tais épocas. Essas possibilidades estão presentes em todas as obrigações, com exceção dos títulos de poupança do governo americano e, em um sentido amplo, mais presentes nas ações ordinárias em geral do que nas ações preferenciais como uma classe. Porém, acreditamos que o que está envolvido aqui não é o risco verdadeiro no sentido útil do termo. O indivíduo que detém a hipoteca de um edifício pode ter um prejuízo substancial se for forçado a vendê-la em um momento desfavorável. Esse elemento não é considerado no julgamento da segurança ou do risco das hipotecas imobiliárias comuns, sendo o único critério a certeza de pagamentos pontuais. Da mesma forma, o risco associado a um negócio comercial comum é medido pelas chances de se perder dinheiro com ele, não pelo que poderia acontecer se o seu dono fosse forçado a vendê-lo. No capítulo 8, apresentaremos nossa convicção de que o investidor legítimo não perde dinheiro apenas por causa de uma queda no preço de mercado de sua carteira. Portanto, o fato de que um declínio possa ocorrer não significa que ele esteja correndo um risco real de prejuízo. Se um conjunto de investimentos em ações ordinárias selecionadas mostra um rendimento geral satisfatório, quando medido através de um número razoável de anos, então esse conjunto de investimentos provou ser seguro. Durante esse período, seu valor de mercado está sujeito a flutuações e pode, de tempos em tempos, ficar abaixo do custo do comprador. Se esse fato torna o investimento arriscado, então ele teria de ser chamado ao mesmo tempo de arriscado e seguro. Essa confusão pode ser evitada se aplicarmos o conceito de risco somente a uma perda de valor que ocorre através de uma venda efetiva ou é causada por uma deterioração significativa na posição da companhia ou, talvez mais frequentemente, é resultado do pagamento de um preço excessivo em relação ao valor intrínseco do papel. Muitas ações ordinárias envolvem riscos de tal deterioração.
Porém, é nossa tese que o investimento em um conjunto de ações ordinárias, executado de forma apropriada, não carrega qualquer risco substancial desse tipo que, portanto, não deveria ser taxado de arriscado simplesmente por causa do elemento de oscilação de preços. No entanto, tal risco está presente se existe um perigo de que o preço tenha sido claramente alto demais com base nos padrões intrínsecos, mesmo se qualquer declínio de mercado posterior e severo possa ser recuperado em anos posteriores. Nota sobre a categoria de corporações grandes, conceituadas e financiadas conservadoramente. A frase entre aspas do título foi usada anteriormente no capítulo para descrever o tipo de ações ordinárias ao qual os investidores defensivos deveriam restringir suas compras, contanto que também elas tivessem pagado dividendos ininterruptos durante um número considerável de anos. Um critério baseado em adjetivos é sempre ambíguo, onde fica a linha divisória para tamanho, conceituação e financiamento conservador. No último ponto, podemos sugerir um padrão específico que, embora arbitrário, está alinhado com o pensamento geral. As finanças de uma companhia industrial não são conservadoras a menos que as ações ordinárias, avaliadas por seu valor contábil, representem, pelo menos, metade da capitalização total, incluindo todo o endividamento bancário. E para uma ferrovia ou companhia concessionária de serviços públicos, a proporção deveria ser de pelo menos 30%. As palavras grande e conceituada carregam a noção de tamanho substancial combinado com uma posição importante no setor. Tais companhias são, com frequência, denominadas com grau de investimento. Todas as outras ações ordinárias são então denominadas de segunda linha, exceto as growth stocks, que são comumente agrupadas em uma classe separada por aqueles que as compram como tal. Para fornecer um elemento de concretude aqui, deixe-nos sugerir que para ser grande, em termos atuais, uma companhia precisaria ter $50 milhões em ativos, ou um faturamento de $50 milhões. Novamente, para ser conceituada, uma companhia deve ficar entre 25% a 33% maiores de seu ramo de negócios. Seria insensato, no entanto, insistir em tais critérios arbitrários. Eles são oferecidos simplesmente como guias para aqueles que buscam orientação. Porém, qualquer regra que o investidor possa estabelecer para si mesmo e que não viole os sentidos comuns de grande e conceituada deve ser aceitável. Pela própria natureza do assunto, existe um grande grupo de companhias que alguns incluiriam e outros não entre aquelas apropriadas ao investimento defensivo. Não há problema em tal diversidade de opinião e ação. Na verdade, ela tem um efeito salutar sobre as condições do mercado acionário por permitir uma diferenciação gradual ou transição entre as categorias de ações de primeira e de segunda linha. Comentários ao capítulo 5. A felicidade humana é produzida, no entanto, por grandes porções de boa fortuna que raramente acontecem, mas 5 pequenas vantagens que ocorrem todos os dias. Benjamin Franklin. A melhor defesa é um bom ataque. Após o banho de sangue no mercado acionário nos últimos anos, por que qualquer investidor defensivo colocaria um centavo em ações? Primeiro, lembre-se da insistência de Graham em que sua atitude defensiva deve. Então, vou trazer aqui de novo a minha fala para ficar registrada, né? A fala do Benjamin Franklin, muito legal. A felicidade humana é produzida nem tanto por grandes porções de fortuna que raramente acontecem, mas sim por pequenas vantagens que ocorrem todos os dias, né? O presidente dos Estados Unidos, né, o Franklin. E o que eu trouxe foi que isso é como o cara querer ganhar na loteria, né? Fica lá esperando que a coisa venha rápido e 99,9% das pessoas que ganham na loteria um ano depois não tem mais nada. Estraga todas as amizades, família. É uma doideira que acontece na vida da pessoa. E esse é um lugar que a gente tem que ganhar aos pouquinhos. Como os pais, quando ganham um filho, tem 3,5 kg, 4 quilos mais ou menos, e toda semana, todo dia vai ganhando um quilinho, vai ganhando um peso, e o pai e a mãe nem sentem isso. Daqui a pouco está com 8, 9 quilos, está carregando e nem sente. Se fosse pegar isso direto, ia dar conta? Não ia dar conta. Ia doer as costas, ia ser uma doideira. Bora lá, continuar. Depender menos da tolerância ao risco do que de sua disposição de dedicar tempo, energia à sua carteira. Se você fizer isso da maneira certa, investir em ações é tão fácil quanto deixar seus recursos em títulos de dinheiro. Como veremos no capítulo 9, é possível comprar um fundo atrelado a um índice do mercado acionário com menos esforço do que aquele necessário para nos vestirmos toda manhã. Em meio ao mercado de queda iniciado em 2000, é compreensível que você se sinta atingido, e que, por sua vez, esse sentimento torne determinado a nunca mais comprar uma ação. Como diz um velho provérbio turco, depois de queimar a boca com leite quente, você só tata iogurte. Por ter sido tão terrível a queda de 2002, muitos investidores agora veem as ações como tremendamente arriscadas. Mas, paradoxalmente, a própria queda extirpou grande parte do risco do mercado acionário. Se antes era leite quente, agora é iogurte a temperatura ambiente. Do ponto de vista da lógica, a decisão de possuir ações hoje não tem nada a ver com quanto dinheiro você possa ter perdido ao possuí-las há alguns anos. Quando as ações podem ser compradas a um preço suficientemente razoável para proporcionar crescimento no futuro, então você deve possuí-las, não obstante as perdas que elas possam ter lhe causado nos últimos anos. Isso é mais verdadeiro ainda quando os rendimentos dos títulos são baixos, reduzindo os retornos futuros dos investimentos em renda fixa. Como vimos no capítulo 3, as ações estão, no início de 2003, apenas ligeiramente supervalorizadas de acordo com os padrões históricos. Entretanto, aos preços recentes, os títulos oferecem rendimentos tão baixos que o investidor que as compra em busca de uma suposta segurança, mas parece o fumante que pensa que pode se proteger contra o câncer de pulmão ao fumar cigarros com baixo teor de nicotina. Não importa quão defensivo seja o investidor, nos termos de Graham de manutenção baixa ou no sentido contemporâneo de risco baixo, os valores de hoje significam que você precisa manter uma parte, pelo menos, de seu patrimônio em ações.
Felizmente, nunca foi tão fácil para um investidor defensivo comprar ações. Uma carteira em regime de piloto automático permanente, que sem qualquer esforço coloque um pouco de seu dinheiro para trabalhar todo mês em investimentos predeterminados, pode livrá-lo da necessidade de dedicar uma grande parte de sua vida à escolha de ações. Você deveria comprar o que conhece. Porém, primeiro, vamos discutir algo que o investidor defensivo deve sempre evitar: a crença de que é possível escolher ações sem fazer nenhum dever de casa. Nas décadas de 1980 e 1990, um dos bordões de investimento mais populares era: compre aquilo que você conhece. Peter Lynch, que pilotou o Fidelity Magellan entre 1977 e 1990 de modo a atingir o melhor desempenho já registrado por um fundo mútuo, era o pregador mais carismático desse evangelho. INCH dizia que os investidores amadores tinham uma arma que os profissionais haviam esquecido como usar: o poder do conhecimento comum. Se você descobrir um restaurante, um carro, uma pasta de dente ou um jeans novo excelente, ou se você perceber que o estacionamento próximo a um centro comercial está sempre cheio, ou que as pessoas ainda estão trabalhando na matriz de uma companhia até altas horas, então você possui uma visão pessoal de uma ação que um analista profissional ou gerente de carteira pode nunca vir a terça-feira. Como disse o INCH, ao longo de uma vida, comprando carros ou máquinas fotográficas, você desenvolve uma sensibilidade sobre o que é bom e o que é ruim, o que vende e o que não vende, e a parte mais importante é que você sabe disso antes de Wall Street. A regra de INCH de que você pode se sair melhor que os especialistas se utilizar sua vantagem ao investir em companhias ou setores que você já compreende não é totalmente implausível e centenas de investidores lucraram com ela ao longo dos anos. No entanto, a regra de Lynch pode funcionar apenas se você também seguir seu corolário. Encontrar a companhia promissora é apenas o primeiro passo. O próximo é pesquisar. Justiça seja feita, INCH insiste que ninguém deveria investir em uma companhia, seja qual for a qualidade de seus produtos ou o movimento em seu estacionamento, sem estudar seus balanços financeiros e sem estimar seu valor comercial. Infelizmente, a maioria dos compradores de ações ignora esta parte. Barbara Streisand, a diva do day trade, personificou a forma como alguns abusam dos ensinamentos de INCH. Em 1999, ela balbuciou: tomamos café na Starbucks todos os dias, portanto compra ações da Starbucks. Porém, a garota genial esqueceu que não importa quanto você adora café com leite desnatado, ainda é preciso analisar os balanços da Starbucks e certificar-se de que suas ações não são ainda mais caras do que seu café. Inúmeros compradores de ações cometeram o mesmo erro ao se entupir de ações da Amazon.com porque adoravam sua página na internet ou ao comprar ações de trade porque ela era sua corretora online. Os especialistas também deram credibilidade a essa ideia. Em uma entrevista transmitida pela CNN no final de 1999, perguntaram, quase implorando, ao gerente de carteira Kevin Landis, do First Stand Funds: como você faz isso? Porque não consigo fazer isso, Kevin. De 1995 ao final de 1999, o fundo First Stand Technology Value produziu um rendimento médio anual surpreendente de 58,2%. Bem, você pode fazer isso, Landis respondeu alegremente e acrescentou: tudo o que você realmente precisa fazer é focar nas coisas que conhece, se aproximar de um setor e falar com pessoas que trabalham nele todos os dias. A perversão mais dolorosa da regra de Lynch ocorreu nos planos de aposentadoria corporativos. Se você deveria comprar o que conhece, então que investimento poderia ser melhor para sua conta 401k do que as ações da companhia em que trabalha? Afinal, você trabalha lá. Você não conhece melhor a companhia do que alguém que não trabalha nela? Infelizmente, os empregados da Enron, Global Crossing e Broadcom, muitos dos quais colocaram quase todas suas economias de aposentadoria nas ações da companhia em que trabalhavam e acabaram arrasados, aprenderam que os de dentro possuem, com frequência, apenas a ilusão do conhecimento, não o conhecimento verdadeiro. Psicólogos, liderados por Baruch Shov, da Universidade Carnegie Mellon, documentaram um fato perturbador: tornar-se mais familiarizado com um assunto não significa reduzir a tendência das pessoas de exagerar quanto elas realmente o conhecem. Essa é a razão por que investir naquilo que se conhece pode ser tão perigoso. Quanto mais você a conhece inicialmente, mais improvável será que investigue as fraquezas de uma ação. Essa forma perniciosa de excesso de confiança é chamada de viés de casa, ou o hábito de apegar-se firmemente ao que já é familiar. Os investidores individuais possuem 3 vezes mais ações na companhia telefônica local do que em todas as outras companhias telefônicas juntas. O fundo mútuo típico possui ações cuja sede está 230 km mais perto do escritório central do fundo do que a sede da média das companhias americanas. Os investidores em contas 401k aplicam 25% a 30% de suas economias de aposentadoria em ações da própria companhia. Em resumo, familiaridade gera acomodação. No noticiário da TV, é sempre o vizinho, melhor amigo ou pai do criminoso que diz, com voz chocada: mas ele era um cara tão legal. Isso acontece porque sempre que estamos perto demais de alguém ou de algo, confiamos em nossas crenças, em vez de questioná-las, como fazemos quando confrontamos algo mais remoto. Quanto mais familiar uma ação, mais provável será ela transformar um investidor defensivo em um preguiçoso que pensa não haver necessidade de fazer nenhum dever de casa. Não deixe que isso aconteça com você. É possível fazer tudo sozinho. Felizmente, para o investidor defensivo, disposto a fazer o dever de casa necessário para montar uma carteira de ações, essa é a era dourada. Nunca antes na história das finanças, possuir ações foi tão barato e conveniente. Faça você mesmo. Por meio de corretoras online especializadas, como www.sharebuilder.com, www.folio.com e www.buyandold.com, você pode comprar ações automaticamente, mesmo que tenha pouco dinheiro para gastar. Esses sites cobram pequenas quantias, como $4, por cada compra periódica de qualquer uma das centenas de ações americanas que disponibilizam. Você pode investir toda semana ou todo mês, reinvestir os dividendos e até mesmo pingar seu dinheiro em ações por meio de transferências eletrônicas a partir de sua conta bancária ou débito direto em conta cheque. A Sharebuilder cobra mais para vender do que para comprar, lembrando a você, de forma gentil, porém firme, que a venda rápida é um erro na área de investimentos, enquanto a Folio oferece um excelente instrumento para o cálculo de impostos.
Ao contrário dos corretores tradicionais ou dos fundos mútuos que não o deixarão passar da porta de entrada se não tiver pelo menos $2 ou $3, essas firmas online não exigem saldo mínimo em conta e são fatiadas para investidores iniciantes que desejam estabelecer carteiras novas em regime de piloto automático. É verdade que uma taxa de transação de $4 representa uma mordida monstruosa de 8% em um investimento mensal de $50, mas se esse é todo o dinheiro que você dispõe para gastar, então essas páginas de investimento micro são a única maneira de construir uma carteira diversificada. Você também pode comprar ações individuais diretamente das companhias emitentes. Em 1994, o Securities and Exchange Commission afrouxou as algemas há muito colocadas na venda direta de ações ao público. Centenas de companhias responderam a essa mudança com a criação de programas na internet que permitem aos investidores comprar ações sem passar por um corretor. Algumas fontes de informação online grau de investimento sobre a compra direta de ações incluem a www.dripcentral.com, www.nextstockdirect.com, uma afiliada da Charlie Wilder, e a www.stockpover.com. Com frequência, é necessário pagar diversas taxas incômodas, que podem exceder $25 ao ano. Mesmo assim, os programas de compra direta de ações são, em geral, mais baratos do que os corretores. Fique avisado, no entanto, que comprar ações em incrementos mínimos por anos a fio pode desencadear grandes dores de cabeça por causa dos impostos. Se você não está preparado para manter um registro permanente e exaustivamente detalhado de suas aquisições, é melhor nem começar a comprar. Finalmente, não vista em somente uma ação ou mesmo em apenas um punhado de ações diferentes. A menos que você não esteja disposto a dividir suas apostas, não deveria apostar de forma alguma. A diretriz de Graham, que recomenda a posse de 10 a 30 ações diferentes, permanece sendo um bom ponto de partida para os investidores que desejam selecionar suas próprias ações, mas você deve se certificar de que não ficará demasiadamente exposto a um único setor. 6. Para saber mais sobre como escolher as ações individuais que comporão sua carteira, VP 1, 39, 140 e capítulos 11, 14 e 15. C. Após ter estabelecido tal carteira online em regime de piloto automático, você se encontrar negociando mais do que 2 vezes ao ano ou gastando mais de 1 ou 2 horas por mês, no total, em seus investimentos, então algo está muito errado. Não permita que a facilidade e a atualização instantânea da internet o seduzam a se tornar um especulador. O investidor defensivo participa da corrida e ganha, sentado. Peça ajuda. O investidor defensivo também pode possuir ações por meio de uma corretora de desconto, um consultor financeiro ou uma corretora com serviços completos. Em uma corretora de desconto, você precisará fazer sozinho a Muito legal isso aqui. Investidor defensivo participa da corrida e ganha sentado. Isso é muito interessante, né? É isso, é o dinheiro trabalhando para ele, não o contrário, né? Você lá louco olhando a bolsa de valores todo dia, 2 vezes por dia, neurótico se ganhou ou não ganhou. Ó, tintim para vocês, ó, isso aqui é uma tacinha, ó, de Tepoztlán, do México. É uma cidade super famosa com tintim, um vinho do Porto para vocês, hein? Bora! Maior parte do trabalho de escolha de ações. As diretrizes de Graham o ajudaram a criar uma carteira básica que exigirá manutenção mínima e oferecerá uma probabilidade alta de um retorno estável. Por outro lado, se você não pode gastar tempo ou não tem interesse em fazer isso por si mesmo, não há razão para sentir qualquer vergonha em contratar alguém para escolher ações ou fundos mútuos para você. Porém, há uma responsabilidade que você nunca deve delegar. Você, e ninguém a não ser você, deve investigar, antes de entregar seu dinheiro, se o consultor é confiável e cobra taxas razoáveis. Para obter mais dicas, ver capítulo 10. Delegue. Os fundos mútuos são a maneira mais fácil para o investidor defensivo capturar as vantagens da posse de ações sem as desvantagens de precisar acompanhar de perto sua carteira. É um custo relativamente baixo. É possível comprar um grau alto de diversificação e conveniência ao deixar um profissional escolher e monitorar as ações por você. Em sua forma mais elaborada, as carteiras de índices, os fundos mútuos podem exigir quase nenhum monitoramento ou manutenção. Os fundos de índices são um investimento do tipo Rick Van Winkle, o qual é altamente improvável de causar qualquer sofrimento ou surpresas, mesmo se você, como lavrador preguiçoso criado por Washington Irving, adormecer por 20 anos. Eles são a realização do sonho do investidor defensivo. Para obter mais detalhes, ver o capítulo 9. Tapando os buracos. Enquanto os mercados financeiros sobem 10 dia após dia, o investidor defensivo pode controlar o caos. A própria recusa a ser ativo e a renúncia a qualquer pretensa capacidade de prever o futuro podem se tornar suas armas mais poderosas. Ao colocar todas as decisões de investimento no piloto automático, você derruba qualquer autoilusão de que conhece a direção futura em questão, indo às ações e neutraliza o poder do mercado de preocupá-lo, não importa o grau de bizarrice de suas oscilações. Conforme observado por Graham, o método do custo médio em dólares determina que você deve aplicar um montante fixo em um investimento a intervalos regulares. A cada semana, mês ou trimestre, você compra mais, qualquer que seja a tendência atual ou futura do mercado. Qualquer grande corretora ou gestora de fundo mútuo pode automática e seguramente transferir o dinheiro eletronicamente para que você nunca tenha de emitir um cheque ou sentir aquele remorso de pagar uma conta. Longe dos olhos, longe do coração. A forma ideal para o custo médio em dólares é a compra de cotas de uma carteira vinculada a um índice, a qual possui toda ação ou obrigação que vale a pena ser possuída. Dessa forma, você evita não apenas o jogo de adivinhação sobre qual será a direção do mercado, mas que ramos do mercado e quais ações ou obrigações específicas dentro deles terão o melhor desempenho.
Suponhamos que você tenha $500 mensais disponíveis para aplicação. Ao comprar, usando o método do custo médio em dólares, apenas 3 fundos de índice, $300 e um que represente o mercado acionário americano como um todo, $100 e um contendo ações estrangeiras e $100 e um que contém títulos do governo americano, você se assegura de possuir quase todos os investimentos do planeta, que valem a pena serem possuídos 7 todo mês. Como um relógio, você compra mais. Se o mercado cair, sua quantia pré-estabelecida rende mais, permitindo a compra de mais ações do que no mês anterior. Se o mercado subir, então seu dinheiro compra menos ações para você. Ao colocar sua carteira no piloto automático permanentemente, você evita jogar dinheiro no mercado apenas quando ele aparenta ser mais sedutor e, na verdade, é mais perigoso, ou evita deixar de comprar mais após uma quebra de mercado ter tornado os investimentos efetivamente mais baratos, porém, aparentemente, mais arriscados. De acordo com a Ibbotson Associates, uma importante firma de pesquisa financeira, se você tivesse investido $12,0 no índice de 500 ações da Standard Poor's no início de setembro de 1929, 10 anos mais tarde teria apenas $7,22,3. No entanto, se você tivesse começado com meros $100 e simplesmente investido outros $100 a cada mês, até 1939 seu dinheiro teria subido para $15,57, $1. Esse é o poder da compra disciplinada, mesmo em face à Grande Depressão, ao pior mercado de baixa de todos os tempos. Melhor de tudo, após ter construído uma carteira permanentemente em regime de piloto automático e baseada em fundos de índice, você será capaz de responder a cada pergunta do mercado com a resposta mais poderosa que um investidor defensivo pode ter. Não sei e não quero saber. Se alguém pergunta se os títulos terão um desempenho melhor do que as ações, apenas responda: não sei e não quero saber. Afinal, você está automaticamente comprando os dois. As ações dos planos de saúde farão as ações de alta tecnologia parecerem doentes. Não sei e não quero saber. Você é dono permanente de ambas. Qual é a próxima Microsoft? Não sei e não quero saber. Contanto que seja grande o suficiente para ser possuída, seu fundo de índice terá e você pegará uma carona. As ações estrangeiras ganharão das americanas no ano que vem. Não sei e não quero saber. Se isso acontecer, você capturará esse rendimento. Se não, você comprará mais a preços inferiores. Ao lhe permitir dizer não sei e não quero saber, uma carteira permanentemente em regime de piloto automático liberta do sentimento de que você precisa prever o que irá acontecer nos mercados financeiros e a ilusão de que qualquer um pode fazer isso. O reconhecimento de que sabe muito pouco sobre o futuro, aliado à aceitação dessa ignorância, é a arma mais poderosa de um investidor defensivo. Capítulo 6. Gente, muito legal isso, assim, essa tranquilidade, né, que dá de um investimento a longo prazo, diversificado, com certo risco, né? E acho que só ficar atento naquela proporcionalidade, né, dos 50-50, pode dar aquela variada até 75-25, etc. Mas essa tranquilidade de sair dessa neurose, né, de ficar vendendo e comprando se tá bom, se não tá, que... Enfim, eles devem falar de abertura de IPO, né, que são as empresas que abrem seu capital para a Bolsa de Valores, né, que é uma vantagem você comprar quando abre, né, normalmente, dependendo da empresa. Bora lá, vamos ver. Só... A política de investimentos para o investidor empreendedor, uma abordagem negativa. O investidor ativo deveria começar da mesma forma que o investidor defensivo, ou seja, dividindo seus recursos entre as obrigações com grau de investimento e as ações ordinárias com grau de investimento compradas a preços razoáveis. Ele estará preparado para investir em outros tipos de papéis, mas em cada caso desejará obter uma justificativa bem fundamentada para tomar tal atitude. É difícil discutir esse tópico de maneira ordenada, porque não existe um padrão simples ou ideal para as operações ativas. O campo de escolha é amplo. A escolha deve depender não apenas da competência e da capacidade do indivíduo, mas, talvez em grau igual, também aos seus interesses e preferências. As generalizações, mais grau de investimento para o investidor empreendedor são do tipo negativo. Ele deve deixar as ações preferenciais com grau de investimento para os compradores, que sejam pessoas jurídicas. Ele também deve evitar os tipos inferiores de títulos e ações preferenciais, a menos que estas possam ser compradas como subvalorizações, o que em geral significa comprar a preços inferiores a 30% da paridade, no caso de instrumentos com taxas de juros altas, e muito menos, no caso de papéis com taxas de juros mais baixas. Ele deixará alguma outra pessoa comprar os títulos de governos estrangeiros, por mais atraente que possam ser os rendimentos. Ele também terá cautela com todos os tipos de lançamentos novos, incluindo as obrigações conversíveis e ações preferenciais que parecerem bastante tentadoras e as ações ordinárias com excelentes rendimentos, ocorridos apenas no passado recente. Para os investimentos padrão em títulos, o investidor ativo faria bem em seguir o sugerido para seu colega defensivo e escolher entre as ações tributáveis com grau de investimento, as quais podem agora ser selecionadas de modo a render aproximadamente 7,25%, e obrigações isentas de tributação de boa qualidade, as quais rendem até 5,3% no caso dos vencimentos mais longos. Títulos e ações preferenciais de segunda linha. Uma vez que, desde o final de 1971, tem sido possível encontrar obrigações privadas com grau de investimento que rendem 7,25% e até mais, não faria muito sentido comprar obrigações de segunda linha simplesmente em função do retorno maior que elas proporcionam. Na verdade, as empresas com uma classificação de crédito baixa ficaram virtualmente impossibilitadas de vender obrigações simples, ou seja, não conversíveis, ao público nos últimos 2 anos. Logo, o financiamento de seu endividamento tem sido feito por meio da venda de obrigações conversíveis, ou obrigações atreladas a calções, que estão em uma categoria à parte.
Portanto, virtualmente todas as obrigações não conversíveis de classificação baixa representam obrigações mais antigas que são vendidas com grande desconto. Assim sendo, elas oferecem a possibilidade de um ganho substancial no valor do principal em condições favoráveis no futuro, as quais, nesse caso, significariam uma combinação de uma melhora na classificação de crédito da companhia e taxas de juros mais baixas no mercado em geral. Porém, mesmo em relação aos descontos de preços e a probabilidade resultante de um ganho de principal, as obrigações de segunda linha competem com lançamentos melhores. Algumas obrigações bem estabelecidas e com cupom ao estilo antigo 2,5% a 4% eram vendidas a aproximadamente 50 centavos por cada dólar em 1970. Exemplos: a American Telephone Telegraph de 2,625% com vencimento em 1986, vendida a 51. A ATX PT Santa Fe RR de 4% com vencimento em 1995, vendida a 51. E a McGraw de 3,875% com vencimento em 1992, vendida a 50,5. Portanto, nas condições prevalecentes no final de 1971, os investidores empreendedores provavelmente podem obter das obrigações de boa qualidade, negociadas com grandes descontos, tudo o que razoavelmente poderiam desejar em termos de receita e oportunidades de apreciação. Ao longo deste livro, nos referimos à possibilidade de que qualquer situação de mercado prolongada e bem definida do passado pode voltar a acontecer no futuro. Portanto, precisamos considerar qual a política que o investidor ativo deve adotar no campo das obrigações se os preços e rendimentos dos títulos com grau de investimento retornarem aos níveis normais anteriores. Por essa razão, reimprimimos aqui nossas observações sobre esse assunto apresentadas na edição de 1965, quando as obrigações com grau de investimento rendiam apenas 4,5%. Algo precisa ser dito neste ponto sobre o investimento em obrigações de segunda linha, as quais podem ser facilmente encontradas com qualquer retorno especificado até 8% ou mais. A principal diferença entre os títulos de primeira e de segunda linha é, em geral, encontrada no número de vezes que as despesas com o pagamento de juros são cobertos pelos lucros. Exemplo: no começo de 1964, os títulos com pagamento periódico de juros da Chicago, Milwaukee, ST, ou Pacific, de 5%, rendiam 7,35% ao preço de 68. Porém, as despesas totais com juros da ferrovia, antes do imposto de renda, foram cobertas apenas 1,5 vezes em 1963, em comparação com nossa sugestão de 5 vezes para uma obrigação de ferrovia bem protegida. Muitos investidores compram valores mobiliários desse tipo porque precisam de renda e não podem conviver com um retorno mais magro oferecido pelas obrigações com grau de investimento. A experiência mostra com clareza que não é sábio comprar uma obrigação ou uma ação preferencial que carece de segurança adequada simplesmente porque seu rendimento é atraente. Aqui, a palavra simplesmente significa que a obrigação não está sendo negociada com um desconto grande, portanto não oferece oportunidades de um ganho substancial no valor de principal. Onde tais títulos são comprados a preços cheios, isto é, não muitos pontos abaixo de 100, as chances são muito grandes de que, em algum momento no futuro, o proprietário se depare com cotações bem inferiores. A razão para tal é que, quando surgem problemas comerciais ou apenas um mercado adverso, as obrigações desse tipo são altamente suscetíveis a quedas expressivas. Com frequência, os juros ou dividendos são suspensos ou, pelo menos, ameaçados de suspensão e, muitas vezes, há uma fraqueza de preços pronunciada, muito embora os resultados operacionais não sejam tão ruins. Como uma ilustração específica dessa característica das obrigações com prioridade no recebimento de juros de segunda linha, deixe-nos resumir o comportamento, em 1946 e 1947, dos preços de um grupo de 10 obrigações de receita emitidas por ferrovias. Isso abrange todas aquelas vendidas a um preço igual ou superior a 96 em 1946, sendo 102,5 a média de seus preços máximos. No ano seguinte, o grupo registrou, em média, preços mínimos de apenas 68, uma perda de um terço do valor de mercado em um intervalo muito curto. Estranhamente, as ferrovias americanas apresentaram lucros muito melhores em 1947 do que em 1946. Portanto, a queda drástica de preços ia na contramão da conjuntura de seus negócios, tendo sido reflexo de um forte movimento vendedor no mercado como um todo. Porém, deve ser destacado que a queda dessas obrigações de receita foi proporcionalmente maior do que aquela das ações ordinárias do índice industrial Dow Jones, aproximadamente 23%. Obviamente, o comprador dessas obrigações a um custo acima de 100 não poderia esperar participar, em qualquer medida, de um aumento posterior no mercado de valores mobiliários. A única característica atraente era a taxa de juros, uma média aproximada de 4,25%, comparada com 2,50% para as obrigações com grau de investimento, uma vantagem de 1,75% na receita anual. No entanto, a sequência mostrou rápida e muito claramente que o comprador dessas obrigações de segunda linha se arriscava a perder uma parte substancial de seu principal para obter uma pequena vantagem na receita anual. O exemplo anterior permite que apresentemos a falácia popular que é conhecida pela alcunha de investimento do empresário. Isso envolve a compra de um título com um rendimento maior do que o disponível em uma obrigação com grau de investimento e que carrega um risco correspondentemente maior. Trata-se de um mau negócio aceitar uma possibilidade reconhecida de perda do principal em troca de meros 1% ou 2% adicionais de receita anual. Se você estiver disposto a correr algum risco, deveria se certificar de que pode obter um ganho realmente substancial no valor de principal caso as coisas evoluam favoravelmente. Logo, um título de segunda linha que paga juros de 5,5% ou 6% vendido ao par é quase sempre uma compra ruim. O mesmo papel a 70 poderia fazer mais sentido e você provavelmente será capaz de comprá-lo naquele nível se for paciente. Os títulos e as ações preferenciais de segunda linha possuem dois atributos contraditórios que o investidor inteligente deve manter bastante claros. Quase todas sofrem quedas profundas em mercados ruins. Por outro lado, uma grande parte delas recupera sua posição logo que sejam restabelecidas as condições favoráveis, e esses títulos, em última análise, chegam ao vencimento de modo satisfatório.
Isso é verdade mesmo no caso das ações preferenciais cumulativas, que deixam de pagar dividendos durante muitos anos. Havia várias dessas ações no início da década de 1940, em consequência da longa depressão da década de 1930. Durante o período de boom pós-guerra, entre 1945 e 1947, muitas dessas acumulações de dividendos grandes foram pagas em dinheiro ou em novos títulos, sendo o principal muitas vezes também recomprado. Como resultado, grandes lucros foram obtidos por pessoas que, poucos anos antes, haviam comprado esses papéis no momento em que eram pouco procurados e vendidos a preços baixos. Pode até ser verdade que, no cômputo geral, os rendimentos mais altos obteníveis com as obrigações sêniores de segunda linha compensarão quaisquer perdas de principal irrecuperáveis. Em outras palavras, um investidor que comprasse todas essas obrigações ao preço de lançamento poderia, concebivelmente, ter um retorno equivalente, no longo prazo, ao daquele que se limitasse aos valores mobiliários com grau de investimento ou mesmo algo melhor. Porém, em termos práticos, essa questão é, em grande medida, irrelevante. Qualquer que seja o resultado, o comprador de obrigações de segunda linha a preços próximos ao par ficará preocupado e incomodado quando suas cotações caírem de forma acentuada. Ademais, ele não consegue comprar obrigações suficientes para assegurar um resultado médio, nem está em posição de reservar uma parcela de sua receita adicional para compensar ou amortizar eventuais perdas de principal que se tornem permanentes. Finalmente, é simples bom senso abster-se da compra de títulos aproximadamente 100, se a experiência indica que estes poderão, provavelmente, ser comprados a 70 ou menos no próximo mercado de baixa. Títulos de governos estrangeiros. Mesmo os investidores inexperientes sabem que as obrigações estrangeiras, como um todo, tiveram um desempenho ruim desde 1914, o que foi inevitável por causa de 2 guerras mundiais e uma depressão mundial de uma profundidade sem igual. No entanto, com razoável frequência, as condições de mercado são suficientemente favoráveis para permitir a venda de novas obrigações estrangeiras a preços próximos ao par. Esse fenômeno nos ensina muito acerca da mentalidade do investidor médio e não apenas no terreno das obrigações. Não temos nenhuma razão concreta para nos preocuparmos com as perspectivas futuras dos títulos estrangeiros bem conceituados, tais como os australianos ou noruegueses. Porém, sabemos que, se quando houver problemas, o proprietário de títulos estrangeiros não tem meios, legais ou outros, para fazer valer seus direitos. Aqueles que compraram obrigações da República de Cuba de 4,5% a preços tão altos quanto 117 em 1953, as viram deixar de cumprir com os pagamentos de juros e depois serem negociadas a preços tão baixos quanto 20 centavos por cada dólar em 1963. A lista de obrigações da Bolsa de Valores de Nova York naquele ano também inclui o Congo belga, de 5,25%, negociado a 36, a Grécia, de 7% a 30, e várias obrigações da Polônia a preços tão baixos quanto 7. Quantos leitores têm alguma noção das oscilações repetidas das obrigações de 8% da Tchecoslováquia desde que foram oferecidas nos Estados Unidos pela primeira vez, em 1922, a 96,5? Elas subiram para 112 em 1928, caíram para 67,75 em 1932, se recuperaram e subiram para 106 em 1936, despencaram para 6 em 1939, se recuperaram inacreditavelmente e subiram para 117 em 1946, caíram prontamente a 35 em 1948 e foram negociadas a um preço tão baixo quanto 8 em 1970. Há alguns anos, era possível defender, de certa forma, a compra de títulos estrangeiros aqui com a justificativa de que uma nação credora rica, tal como os Estados Unidos, tinha a obrigação moral de emprestar aos estrangeiros. O tempo, que traz tantas reviravoltas, agora nos encontra lidando com um problema difícil no balanço de pagamentos, parte do qual é atribuível à compra em grande escala de obrigações estrangeiras por investidores americanos em busca de uma pequena vantagem de rendimento. Durante muitos anos, questionamos a atratividade inerente de tais investimentos do ponto de vista do comprador. Talvez devêssemos acrescentar agora que ele ajudaria tanto seu país quanto a si mesmo se recusasse tais oportunidades. Novos lançamentos em geral. Pode parecer desaconselhável fazer quaisquer afirmações mais abrangentes sobre os novos lançamentos como uma classe, uma vez que ela cobre a gama mais ampla possível de qualidade e atratividade. Certamente, haverá exceções a qualquer regra proposta. Nossa única recomendação é a de que todos os investidores devem ser cautelosos com relação aos novos lançamentos, o que significa, simplesmente, que tais papéis devem ser submetidos a um exame cuidadoso e testes extremamente severos antes de serem comprados. Há 2 razões para essa dupla advertência. A primeira é que os novos lançamentos são objeto de esforços de venda excepcionais, os quais clamam, portanto, por um grau especial de resistência às vendas. A segunda é que a maioria dos novos lançamentos é vendida em condições de mercado favoráveis, o que significa favorável para o vendedor e, consequentemente, menos favorável para o comprador. O efeito dessas considerações torna-se mais importante à medida que descemos na escala, desde as obrigações com grau de investimento, passando pelas emissões sêniores de segunda linha, até os lançamentos de ações ordinárias em último lugar. No passado foi realizado um tremendo volume de financiamento, que consiste no pagamento de obrigações existentes ao preço de recompra e sua substituição por novas obrigações com juros mais baixos. A maior parte desse movimento ocorreu na categoria dos títulos e das ações preferenciais com grau de investimento. Os compradores foram grandes instituições financeiras que estavam amplamente qualificadas para proteger seus interesses. Portanto, essas ofertas foram cuidadosamente cotadas de modo a estarem equiparadas à taxa de mercado para lançamentos comparáveis, tendo a promoção de vendas muito poderosa, pouco efeito sobre o resultado. À medida que as taxas de juros caíram cada vez mais, os compradores finalmente vieram a pagar um preço alto demais por esses lançamentos, e muitos destes tiveram uma queda posterior substancial no mercado. Esse é um aspecto da tendência geral de vender novos valores mobiliários de todos os tipos em condições mais favoráveis para o emissor. Mas, no caso dos lançamentos com grau de investimento, os efeitos nefastos para o comprador devem, provavelmente, representar ferimentos leves, em vez de incapacitantes. A situação torna-se um pouco diferente quando estudamos os títulos e ações preferenciais de qualidade inferior vendidos durante os períodos 1945, 1946, 1960, 1961. Aqui o efeito do esforço de venda fica mais aparente, uma vez que a maioria desses lançamentos foi provavelmente vendida a investidores individuais amadores. Era característico desses lançamentos que não apresentassem um resultado adequado quando avaliados pelo desempenho das companhias ao longo de um número suficiente de anos.
Elas pareceriam bastante seguras, em sua maioria, se pudéssemos presumir que os lucros recentes persistiriam sem qualquer revés sério. Os banqueiros de investimento que levaram esses lançamentos ao mercado presumivelmente aceitaram essa premissa, tendo seus vendedores tido pouca dificuldade em persuadir a si mesmos e a seus clientes da mesma forma. Não obstante, era uma abordagem incorreta e, provavelmente, danosa ao investimento. Os períodos de mercado de alta ação, em geral, caracterizados pela transformação de um número grande de companhias de capital fechado em companhias com ações listadas em bolsa. Esse foi o caso em 1945, 1946 e, novamente, a partir de 1960. O processo então atingiu proporções extraordinárias de até chegar a um final catastrófico em maio de 1962. Após o período usual de rejeição de vários anos, toda a tragicomédia foi repetida passo a passo de 1967 a 1969. Ofertas de novas ações ordinárias. Os parágrafos seguintes da edição de 1959 são reproduzidos a seguir de forma inalterada e com comentário acrescentado. O financiamento por meio de ações ordinárias assume duas formas diferentes. No caso das companhias já listadas em bolsa, ações adicionais são oferecidas pro rata aos acionistas existentes. O preço de subscrição é estabelecido abaixo do valor de mercado atual e os direitos para subscrever possuem um valor monetário inicial. A venda de novas ações é quase sempre subscrita por um ou mais bancos de investimento, mas há uma esperança e expectativa geral de que todas as novas ações sejam tornadas pelo exercício dos direitos de subscrição. Portanto, em geral, a venda de ações ordinárias adicionais por companhias listadas em bolsa não demanda um esforço de venda ativo da parte das firmas distribuidoras. O segundo tipo é a colocação junto ao público de ações ordinárias emitidas por companhias que eram anteriormente de capital fechado. A maioria dessas ações é vendida por conta dos interesses controladores para capacitá-los a tirar proveito de um mercado favorável e diversificar as próprias finanças. Quando uma companhia levanta dinheiro novo, ele muitas vezes é oriundo da venda de ações preferenciais, como anteriormente observado. Essa atividade segue um padrão bem definido, o qual, pela natureza dos mercados de valores mobiliários, acaba por trazer muitas perdas e decepções ao público. Os perigos derivam tanto da natureza dos negócios, que são assim financiados, quanto das condições de mercado que tornam o financiamento possível. No início do século, uma grande proporção de nossas principais companhias foi apresentada à negociação pública. À medida que o tempo passou, o número de empreendimentos de primeira linha que permaneceram com o capital fechado diminuiu. Portanto, os lançamentos de ações ordinárias originais tenderam a se concentrar mais e mais em companhias relativamente pequenas. Por uma correlação infeliz, durante o mesmo período, o público comprador de ações desenvolveu uma forte preferência pelas companhias de grande porte e um preconceito semelhante contra as pequenas. Esse preconceito, como muitos outros, tende a se tornar mais fraco à medida que os mercados de alta são construídos. Os lucros grandes e rápidos apresentados pelas ações ordinárias como um todo são suficientes para distorcer a faculdade crítica do público, assim como aguçam seu instinto aquisitivo. Durante esses períodos, também pode-se encontrar um número grande de companhias privadas que alcança resultados excelentes, embora a maioria deles talvez não apresentasse um registro muito impressionante se esses dados retrocedessem, digamos, 10 anos ou mais. Quando esses fatores são reunidos, surgem as seguintes consequências. Em algum ponto no meio de um mercado de alta aparecem os primeiros lançamentos de ações ordinárias. Seus preços são razoavelmente atraentes, e alguns lucros expressivos são obtidos pelos primeiros compradores de lançamentos. À medida que a alta de mercado persiste, essa forma de financiamento aumenta, a qualidade das companhias se torna gradualmente pior, e os preços pedidos e obtidos beiram a exorbitância. Um sinal bastante confiável do iminente fim de uma alta é o fato de novas ações ordinárias de companhias pequenas e pouco significativas serem oferecidas a preços mais altos do que o nível atual das cotações de muitas companhias de médio porte com uma longa história no mercado. Deve-se acrescentar que, em geral, muito pouco desse financiamento por ações ordinárias é realizado pelas casas bancárias de primeira linha e boa reputação. O descuido do público e a disposição das instituições vendedoras em vender tudo aquilo que seja passível de ser vendido com lucro pode gerar apenas um resultado: o desabamento dos preços. Em muitos casos, os novos lançamentos perdem 75% ou mais de seu preço de oferta. A situação piora pelo fato já mencionado de que, no fundo, o público tem uma verdadeira aversão a todo tipo de ação pequena que é comprada tão facilmente em momentos de descuido. Muitas dessas ações caem, proporcionalmente, tão abaixo de seu valor real quanto primeiramente venderam acima dele. Uma exigência elementar para o investidor inteligente é ter capacidade de resistir às conversas dos vendedores que oferecem ações ordinárias novas durante os mercados de alta. Mesmo que uma ou duas delas possam passar por testes severos de qualidade e valor, provavelmente será uma decisão ruim envolver-se nesse tipo de negócio. Claro, o vendedor citará muitas ações que tiveram subidas de preço significativas, incluindo algumas que ascenderam de forma espetacular no próprio dia do lançamento. Porém, tudo isso faz parte da atmosfera especulativa. É dinheiro fácil. Para cada dólar que você lucrar dessa forma, você terá sorte se terminar perdendo apenas 2. Algumas dessas ações podem acabar sendo excelentes compras poucos anos mais tarde, quando ninguém as quiser e elas puderem ser compradas por uma fração pequena de seu valor real. Na edição de 1965, continuamos nossa discussão sobre esse assunto como segue. Embora os aspectos mais gerais do comportamento do mercado acionário desde 1949 não se encaixem bem na análise baseada em uma longa experiência, o desenvolvimento de novos lançamentos de ações ordinárias procedeu exatamente de acordo com a receita antiga. É pouco provável que alguma vez antes de 1960, 1962 tantas ações novas, de tão baixa qualidade, tenham sido oferecidas e com colapsos de preços tão extremos como o que experimentamos em 1960, 1962, viva a capacidade do mercado acionário como um todo de se distanciar rapidamente daquele desastre é, de fato, um fenômeno extraordinário e traz de volta memórias, há muito enterradas, da invulnerabilidade semelhante demonstrada durante o grande colapso imobiliário da Flórida em 1925. É necessário um retorno à loucura das ofertas de novas ações antes que o atual mercado de alta possa chegar à sua conclusão definitiva? Quem sabe? O que sabemos é que o investidor inteligente não esquecerá os acontecimentos de 1962 e deixará outros desfrutarem o próximo lote de lucros rápidos nessa área e experimentarem a angústia dos prejuízos consequentes. Após esses parágrafos na edição de 1965, citamos a horrível exemplo, um exemplo horrível, a saber, a venda de ações da Aetna Maintenance Co. a $9 em novembro de 1961.
De forma clássica, as ações prontamente saltaram para $15. No ano seguinte caíram para 2,38 e, em 1964, para 0,875. A história subsequente dessa companhia foi um tanto extraordinária e ilustra algumas das metamorfoses estranhas que aconteceram nos negócios americanos, grandes e pequenos, em anos recentes. O leitor curioso encontrará uma história mais antiga e uma mais nova dessa empresa no apêndice 5. É bastante fácil fornecer exemplos ainda mais angustiantes, tirados da versão mais recente da mesma velha história, que transcorreu entre 1967 e 1970. Nada poderia servir melhor a nossos propósitos do que o caso da A Enterprises, que, por acaso, é a primeira companhia listada no Guia de Ações da Standard Poor's. Suas ações foram vendidas ao público a $14 em 1968, prontamente subiram para 28, mas no início de 1971 foram cotadas a apenas 25 centavos. Mesmo esse preço representava uma avaliação generosa demais do empreendimento, uma vez que ele havia acabado de dar entrada em um pedido de falência sem qualquer perspectiva de recuperação. Há tanto a ser aprendido e tantas lições importantes a serem obtidas com a história desse lançamento que a reservamos para tratamento detalhado no capítulo 17. Comentários ao capítulo 6. Os socos que você erra são os mais desgastantes. Ângelo Bumbei, treinador de boxe. Tanto para o investidor ativo quanto para o defensivo, o que você não faz é tão importante para seu sucesso quanto o que faz. Neste capítulo, Graham lista seus nãos para os investidores ativos. Aqui está uma lista para os dias de hoje. Emissões de baixíssima qualidade, as obrigações de alto rendimento, as quais Graham chama de segunda linha ou de classificação inferior e que hoje são denominados junk bonds, são reprovadas por Graham. Em sua época, elas eram caras e complicadas demais para que o investidor individual conseguisse diversificar os riscos de inadimplência. Para aprender como a inadimplência pode ser ruim e como até mesmo investidores em títulos, profissionais e sofisticados, podem descuidadamente comprar esse tipo de papel, ver box na P173. Hoje, no entanto, mais de 30 fundos mútuos se especializam em junk bonds. Esses fundos compram junk bonds em grandes quantidades e mantêm dezenas de títulos diferentes em carteira. Isso ameniza as reclamações de Graham sobre a dificuldade de diversificação. No entanto, seu viés contra as ações preferenciais de alto rendimento permanece válido, uma vez que continua a não existir um meio amplamente disponível e barato para diversificar seus riscos. Desde 1978, uma média anual de 4,4% do mercado de junk bonds ficou inadimplente, mas, mesmo levando em conta tais episódios de inadimplência, os junk bonds ainda produziram um retorno anualizado de 10,5%, em comparação com 8,6% para os títulos de 10 anos do Tesouro Americano. Infelizmente, a maioria dos fundos de junk bonds cobra taxas altas e não faz um bom serviço no sentido de preservar o valor original do principal de seu investimento. Um fundo de junk bonds pode ser apropriado se você é aposentado, está em busca de uma renda mensal adicional para complementar sua pensão e é capaz de tolerar quedas temporárias de valor. Se você trabalha em um banco ou em outra companhia financeira, uma subida rápida nas taxas de juros poderia limitar seus aumentos salariais ou mesmo ameaçar a estabilidade de seu emprego. Portanto, um fundo de junk bonds, que tende a superar o desempenho da maioria dos outros fundos de títulos quando as taxas de juros sobem, pode fazer sentido como um contrapeso em sua conta 401k. Um fundo de junk bonds, no entanto, é apenas uma opção menor, não uma obrigação, para o investidor inteligente. Um mundo de dor para as obrigações da WorldCom. Comprar um título apenas por seu rendimento é como casar apenas pelo sexo. Se a coisa que o cativou em primeiro lugar acabar, você se perguntará, o que é que sobra? Quando a resposta é nada, ambos, esposos e detentores de títulos, acabam com o coração partido. Em 9 de maio de 2001, a WorldCom, Inc. vendeu o maior lançamento de títulos da história do setor privado americano, com valor de $11,9 bilhões. Entre os entusiastas ansiosos, atraídos pelos rendimentos de até 8,3% estavam o Sistema de Aposentadoria dos Empregados Públicos da Califórnia, um dos maiores fundos de pensão do mundo, o Sistema de Aposentadoria do Alabama, cujos gestores explicaram mais tarde que os rendimentos mais altos eram muito atraentes para nós no momento da compra, e o Fundo de Obrigações Strong Corporate, cujo co-gestor era tão apaixonado pelos rendimentos gordos da WorldCom que se gabou, dizendo, estamos recebendo uma renda adicional, mais do que suficiente para cobrir o risco. Porém, até uma olhada de 30 segundos no folheto explicativo das obrigações da WorldCom teria mostrado que elas nada tinham a oferecer ao investidor a não ser seus rendimentos, e que este tinha tudo a perder. Em 2 dos 5 anos anteriores, a renda bruta, os lucros da companhia antes de ela pagar seus impostos à Receita Federal da WorldCom deixou de cobrir os encargos fixos, os custos de pagamento de juros aos proprietários de títulos, no valor estonteante de aproximadamente $4,1 bilhões. A WorldCom podia cobrir aqueles pagamentos de títulos apenas tomando mais dinheiro emprestado dos bancos. E agora, com essa montanha de novas obrigações, a WorldCom estava engordando seus gastos com juros em $900 milhões adicionais ao ano. Como o Sr. Creosote, personagem do filme da trupe Monty Python intitulado Monty Python, O Sentido da Vida, a WorldCom estava se entupindo até estourar. Nenhum rendimento poderia ser autossuficiente para compensar o investidor pelo risco de uma explosão deste tipo. As obrigações da WorldCom produziram de fato rendimentos gordos de até 8% durante alguns meses. Depois, conforme Graham teria previsto, o rendimento de repente não ofereceu mais qualquer abrigo. A WorldCom entrou em bancarrota em julho de 2002. Em agosto de 2002, a WorldCom admitiu que havia divulgado lucros que tinham sido exagerados em mais de $7 bilhões. As obrigações da WorldCom deixaram de ser honradas quando a companhia não conseguiu mais cobrir suas despesas com juros. As obrigações perderam mais de 80% de seu valor original. A carteira vodka e o burrito. Graham considerava as obrigações estrangeiras uma aposta tão arriscada quanto o S-Junk Bonds são hoje. No entanto, um tipo de obrigação estrangeira pode ter algum apelo aos investidores capazes de lidar com um alto grau de risco. Aproximadamente uma dúzia de fundos mútuos se especializa em títulos emitidos por nações de mercados emergentes, ou os que costumavam ser chamados de países do terceiro mundo, como Brasil, México, Nigéria, Rússia e Venezuela. Nenhum investidor sensato colocaria mais do que 10% de sua carteira total de títulos em papéis ficantes como esses. Porém, os fundos de mercados emergentes raramente se movimentam em sincronia com o mercado de ações americano, portanto são um dos raros investimentos que não caem apenas porque o Dow está em baixa. Isso pode lhe dar um pequeno alento em sua carteira de investimentos justo quando você pode precisar mais dele. Morrer a morte do operador.
Como já vimos no capítulo 1, as negociações realizadas em um mesmo dia, day trades, a manutenção de ações por poucas horas a cada vez, são uma das melhores armas já inventadas para cometer suicídio financeiro. Algumas de suas transações podem render lucros, a maioria de suas transações fará você ter prejuízo, mas seu corretor sempre ganhará dinheiro. Sua própria ânsia em comprar ou vender uma ação pode diminuir seu retorno. Alguém que esteja desesperado para comprar uma ação pode facilmente terminar sendo forçado a oferecer 10 centavos a mais do que o preço mais recente da ação antes que qualquer vendedor se disponha a desfazer-se dela. Esse custo extra, denominado impacto de mercado, nunca aparece nos balancetes enviados por sua corretora, mas é real. Se você estiver ansioso demais para comprar 1000 ações de uma ação e elevar seu preço em apenas 5 centavos, você acabará por cobrar de si mesmo invisíveis, porém muito reais, $50. Por outro lado, quando investidores em pânico estão loucos para vender uma ação e se desfazerem dela por menos do que seu preço mais recente, o impacto de mercado entra em ação novamente. Os custos de transação consomem seus lucros, como várias raspagens de uma lixa. Comprar ou vender uma ação pequena e cobiçada pode custar de 2% a 4%, ou 4% a 8% para uma transação ida e volta de compra e venda. Se você colocar $0 em uma ação, os custos de transação podem abocanhar até aproximadamente $40 antes que você comece a operar. Venda a ação e você pode amargar outros 4% em despesas de transação. Sim, há mais uma consideração a ser feita. Ao negociar em vez de investir, você transforma os lucros de longo prazo, tributados à alíquota máxima de ganhos de capital de 20%, em receita ordinária, tributada a uma alíquota máxima de 38,6%. Some tudo isso e verá que um negociador de ações precisa ganhar, ao menos, 10% apenas para sair empatado ao comprar e vender uma ação. Qualquer um pode conseguir isso uma vez, por uma simples questão de sorte. Fazer isso com a frequência que justifique a atenção obsessiva que isso exige, mas o estresse que gera, é impossível. Milhares de pessoas tentaram e o resultado é claro. Quanto mais você negocia, menos você guarda. Os professores de finanças Brad Barber e Terrance Obean, da Universidade da Califórnia, examinaram os registros das transações de mais de 66 mil clientes de uma das maiores firmas de corretagem de desconto. De 1991 até 1996, esses clientes fizeram mais de 1,9 milhão de transações. Antes que os custos de transação raspassem seus lucros, os integrantes do estudo efetivamente superaram o mercado por, em média, ao menos, metade de um ponto percentual ao ano. Porém, após os custos de transação, os mais ativos entre os negociantes, os quais trocavam mais de 20% de suas ações ao mês, passaram da condição de superar o mercado para de ser superado por ele pela marca pavorosa de 6,4 pontos percentuais ao ano. Os investidores pacientes, no entanto, os quais negociaram, em média, minúsculos 0,2% de sua carteira total ao mês, conseguiram superar o mercado por um fio, mesmo após os custos de transação. Em vez de doar uma enorme porção de seus lucros para os corretores e para o imposto de renda, eles guardaram quase tudo. Para dar uma olhada nesses resultados, veja a figura 6.1. A lição é clara. Não faça nada, fique parado. É hora de todos reconhecerem que o termo investidor de longo prazo é redundante. Um investidor de longo prazo é o único tipo de investidor que existe. Alguém que não pode permanecer com ações por mais que poucos meses de cada vez, está fadado a terminar não como um vencedor, mas como uma vítima. Deus. Olha esse título aqui. Deus não ajuda quem cedo madruga. Deus não ajuda quem cedo madruga. Vamos ver. Deus não ajuda que o em cedo madruga. Entre as toxinas de enriquecimento rápido que envenenaram a mente do público investidor na década de 1990, uma das mais letais foi a ideia de que você pode construir riqueza ao comprar IPOs. Um IPO é uma oferta pública inicial, ou seja, a primeira venda ao público das ações de uma companhia. Numa primeira avaliação, investir em IPOs parece ser uma boa ideia. Afinal, se você tivesse comprado 100 ações da Microsoft quando elas foram oferecidas ao público, em 13 de março de 1986, seu investimento de $2,10 teria crescido para $720,000 no início de 2003. Os professores de finanças J.R. Williams Schwert mostraram que se você tivesse espalhado um montante de apenas $1 em cada IPO lançado em janeiro de 1960, a seu preço de oferta, vendido sua posição no final daquele mês, e depois investido novamente na safra de IPOs de cada mês sucessivo, sua carteira valeria mais de $533 decilhões no final do ano de 2001. Os pesquisadores Brad Barber e Terrance Obean dividiram milhares de investidores em ações em 5 categorias com base na frequência com que negociavam suas carteiras. Aqueles que negociavam menos, à esquerda, guardaram a maioria de seus lucros. Porém, os investidores impacientes e hiperativos enriqueceram seus corretores, não eles mesmos. As barras na extrema direita acima mostram um fundo de índice de mercado para fins de comparação. Fonte: professores Brad Barber, Universidade da Califórnia em Davis, e Terrance Obean, Universidade da Califórnia em Berkeley. Infelizmente, para cada IPO como a Microsoft, que acaba sendo um grande vencedor, há centenas de perdedores. Os psicólogos Daniel Kahneman e Janusz Tversky demonstraram que quando as pessoas estimam a probabilidade ou frequência de um evento, não fazem esse julgamento com base na frequência com que o evento realmente ocorreu, mas sim com base na memória desses exemplos. Todos nós desejamos comprar a próxima Microsoft, precisamente porque sabemos que deixamos de comprar a primeira. Porém, convenientemente não reconhecemos o fato de que a maioria dos outros IPOs foram investimentos horrorosos. Você ganharia aqueles $533 decilhões apenas se tivesse acertado absolutamente todos aqueles vencedores raros do mercado de IPO, uma impossibilidade na prática. Finalmente, a maior parte dos retornos altos dos IPOs é capturada pelos membros de um clube privado exclusivo, os grandes bancos de investimento e os gestores de fundos que obtêm ações ao preço inicial ou de subscrição, antes de a ação começar a ser negociada pelo público. As maiores subidas muitas vezes ocorrem com ações tão pequenas que mesmo muitos investidores de grande porte não conseguem nenhuma ação, simplesmente não há suficientes para todos.
C. Como quase todo investidor, você consegue obter acesso a IPOs apenas após suas ações terem excedido em muito preço inicial exclusivo, seus resultados serão desastrosos. De 1980 a 2001, se você tivesse comprado um IPO médio a seu primeiro preço de fechamento ao público e o mantido durante 3 anos, teria sido superado pelo mercado em mais de 23 pontos percentuais anuais. Talvez nenhuma ação personifique o devaneio de enriquecer com os IPOs melhor do que a Vale Nuts. Linuts é a próxima MSFP, exultava um comprador inicial. Compre agora e se aposente em 5 anos. Em 9 de dezembro de 1999, a ação foi colocada ao preço inicial de oferta ao público de $30. Porém, a demanda pelas ações foi tão feroz que, quando a Nasdaq abriu naquela manhã, nenhum dos proprietários iniciais de Vale Nuts se dispôs a vender quaisquer ações de até o preço bater $299. A ação atingiu o pico de $320 e fechou a $239,25, um lucro de 697,5% em um único dia. No entanto, aquele lucro foi obtido por um número reduzido de operadores de mercado institucionais. Os investidores individuais foram quase inteiramente excluídos. Mais importante ainda, comprar IPOs é uma péssima ideia, porque constitui uma violação flagrante de uma das regras mais fundamentais de Graton. Não importa quanto muitas outras pessoas desejem comprar uma ação, você deve comprá-la apenas se a ação for uma forma barata de possuir um negócio desejável. No preço máximo do primeiro dia, os investidores estavam atribuindo um valor total de $12,7 bilhões às ações da Vale Nuts. Quanto valia o negócio da companhia? Com menos de 5 anos de existência, a Vale Nuts havia vendido um valor total acumulado em $44 milhões em programas de computador e serviços, mas havia perdido $25 milhões. Em seu trimestre fiscal mais recente, a Vale Nuts havia gerado $15 milhões em vendas, mas perdido $10 milhões. Esse negócio então perdia quase 70 centavos de cada dólar que faturava. O déficit acumulado da Vale Nuts, o valor em que suas despesas totais excederam sua receita, era de $30 milhões. Se a Vale Nuts fosse uma companhia privada e de propriedade do cara que vive na casa ao lado da sua e, um dia, ele se debruçasse sobre a cerca e lhe perguntasse quanto você pagaria para tirar seu pequeno negócio em dificuldades de suas mãos, você responderia: $12,7 bilhões parece justo para mim. Ou, em vez disso, você sorriria com educação, retornaria sua churrasqueira e se perguntaria o que seu vizinho havia fumado. Confiando exclusivamente em seu próprio julgamento, nenhum de nós admitiria pagar quase $13 bilhões por um devorador de dinheiro que já se encontrava em um buraco de $30 milhões. No entanto, quando você está em público, em vez de em um local privado, quando a valoração de repente se torna um concurso de popularidade, o preço de uma ação parece mais importante do que o valor do negócio que ela representa. Contanto que alguém pague mais do que você o fez por uma ação, por que se importar com o valor do negócio? Após ter subido como um foguete no primeiro dia de negociação, a Vale Nuts despencou meteoricamente. Em 9 de dezembro de 2002, exatamente 3 anos após a ação chegar a $239,50, a Vale Nuts fechou a $1,19. $1, cara. O negócio ficou de 239 para $1 por ação. Estou com a câmera fechada, né? Agora que eu vi. $1 por ação. Fala sério. Tem que estar esperto. Esse é o IPO que eu falei. Você viu? Ele não recomenda comprar no IPO. A não ser que você tenha a possibilidade de comprar lote fechado antes de abrir. Aí sim. Por ação. Após ter subido como um foguete no primeiro dia de negociação, a Vale Nuts despencou meteoricamente. Em 9 de dezembro de 2002, exatamente 3 anos após a ação chegar a $239,50, a Vale Nuts fechou a $1,19 por ação. Capítulo 7. A política de investimentos. Ei, vamos parar, vamos parar. Nós avançamos para caramba. Vamos ver aqui, nós temos no 7º capítulo, vamos só ver, 200, estamos na página 200, não, 186 de 672, mas deve ter apêndice aqui, deixa eu ver. Não. Ok. Tudo
bem. Tem 660. Isso aqui vai longe. Isso aqui vai longe, eu vou dizer para vocês, viu? Deixa eu fazer uma conta aqui. Ó, tem 10 horas e 20. Nós somos 5 horas e 50. 6 dá 4. 4 horas e meia. 4 horas e meia de 4 horas e meia de gravação. Nós temos amanhã e sexta. 4 horas, 2, tá bom. Nós vamos ler 1 hora. Vamos ler 1 hora de manhã, depois 1 hora à noite. Amanhã e sexta. Matou. 4 horas. Tá? 4 horas e meia. Deixa eu ler um pouquinho mais de manhã. 1 hora e meia, 1 hora à noite, 1 hora e meia, 1 hora à noite. Pronto, já era. Comentários? Cadê o fone de ouvido que eu estou sem escutar vocês? Espera aí. Estou escutando vocês. Agora sim. E aí? Comentários? Como é que foi? É bem extenso, né? Um material bem extenso. Som, eu não estou te ouvindo, pelo menos. Peraí. Você está escutando ele, Solange? Tá? Ah, claro. Estou sim. Agora sim. Vai lá. É um material bem extenso, bem profundo, bem interessante mesmo de acesso, né? Uma visão bem legal desse escritor. Achei bem legal toda a conjuntura. Parabéns. Bom, estamos juntos. Estamos juntos. Acho que dá para matar até sexta. Estou querendo fazer um resumo no sábado. Vamos ver se a gente faz. Bater um bate-papo sobre o livro. Vamos ver se rolar, a gente faz. Ok. E aí, Solange? A dificuldade que é de acompanhar, vidrado assim no texto, né? Porque é muito técnico, então são muitos números. Dá para entender isso mesmo, negócio de investimento. Bem complicado para quem nunca investiu, mas alguma coisa dá para pegar, sim. Muito bom. Então, a gente se vê amanhã cedo. Uma linda noite para vocês, viu? Ok. Valeu, até mais. Tchau, tchau.